Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos A Confraria Cirúrgica Podcast. O podcast que vai contar para vocês as curiosidades, os maiores desafios e os bastidores dentro e fora do bloco cirúrgico. Hoje, eu sou André Fujioka, sou especialista em cirurgia do aparelho digestivo e estou aqui com dois grandes amigos cirurgiões, Dr. Lucas Calazans, especialista em cirurgia do aparelho digestivo. Bom dia, e aí, turma. Cara? Estamos aí juntos. Vamos aí para essa conversa, esse bate-papo detalhado dentro da cirurgia geral e da cirurgia do aparelho digestivo. Estamos aqui também com o Dr. Caio Fontes, grande amigo, especialista em cirurgia geral. E aí, cara? Bom dia. Animados aqui para começar esse bate-papo e sanar dúvidas e contar para todo mundo que estiver nos assistindo como é que é essa bastidor mesmo, né, do mundo cirúrgico. Legal, muito bem. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é tudo que você precisa saber sobre pedras na vesícula, né? Antes de mais nada, a gente vai ressaltar aqui que vamos soltar muitas informações, orientações, sugestões, mas nada que a gente disser aqui vai substituir uma consulta com um médico especialista, tá bom? E aí, caras, o que vocês têm para falar pra gente sobre pedras na vesícula? Dr. Lucas Calazans. É uma coisa muito comum, né? Uma das principais doenças que a gente atende lá no nosso consultório atualmente. Então, a vesícula biliar, né, que é um órgão do trato digestivo, um anexo ali do fígado, a gente atende isso muito, tanto no ambiente da urgência, do pronto-socorro, daquele paciente que procura o hospital, quanto aquele paciente que descobriu a pedra na vesícula e vai ao consultório, seja porque achou no exame, seja porque está tendo dores relacionadas a isso, e vai descobrir, né, com o cirurgião, com o especialista na área, sobre se precisa de fazer cirurgia, se o caso dele é um caso para só acompanhar e observar. Então, uma coisa muito comum no nosso dia a dia. Dr. Caio Fontes, o que você tem para falar sobre pedras na vesícula? Além da grande prevalência, né, dessa doença, né, a gente tem ainda uma questão muito grande que é uma queixa comum, né, de chegar tanto no consultório quanto no pronto-socorro. O paciente vem queixando sintomas meio inespecíficos e que a gente ali dentro já consegue inferir que é pedra na vesícula, né? A gente vê recorrentemente o paciente que queixa, né, de dores abdominais quando tem uma alimentação mais copiosa, e é uma queixa relativamente comum, tanto no consultório quanto na urgência, e que vê a prevalência nessa doença, né, no cenário, né, que a gente vive hoje em dia, né? É bem do dia a dia do cirurgião, essa comorbidade, né? Eu acho que a pedra na vesícula, ela é muito mais prevalente, né, do que as pessoas acham que é, né? A gente conversa com pessoas aleatórias e não raro, né, um tio operou uma colecistectomia, né, que é a cirurgia da retirada da vesícula, uma prima, né, e isso daí a gente acaba, né, passando desapercebido, vamos falar assim, gente que tem a pedra lá, nem sabe ou não sabe como que procura atendimento, se tem que fazer alguma cirurgia ou se tem algum remédio para tomar, né? Essa que é uma dúvida muito frequente também dos pacientes, né? Doutor, como é que trata isso? Por que eu tenho isso, né? Os pacientes perguntam muito no consultório, que é uma coisa interessante, eles falam, o que eu fiz, o que causou essa pedra na vesícula? Será que eu bebi pouca água? Foi alguma coisa que eu comi? Ou a minha dieta que não é boa? O que é muito comum, né? As pessoas hoje não terem uma dieta muito boa. A minha dieta que causou pedra na vesícula, isso é uma coisa que a gente percebe que os pacientes criam essa demanda no consultório como se fosse igual um análogo do cálculo renal, que será que eu bebi pouca água? Será que eu tenho uma tendência a formar o cálculo? No caso, né, a gente falando da pedra na vesícula, esse assunto é um pouco diferente. Ou seja, não tem nada que a pessoa fez para causar a pedra na vesícula, mas uma tendência e alguns fatores, como, por exemplo, já ter tido uma gravidez ou até mesmo uma obesidade. Ao contrário da obesidade, um processo de emagrecimento muito importante.
idade, tendência familiar, o sexo feminino é mais comum também, ou seja, situações que elas predispõem o paciente a formar a pedra na vesícula. Mas a gente sempre lembra, não tem nada que ele faz para causar essa pedra e não tem nada que ele conseguiria fazer para evitar a formação dessa pedra na vesícula. E falando dessa prevalência toda que a gente está comentando aqui, né, realmente muito prevalente, vou pedir a opinião de vocês. Nós vamos pedir ultrassom de rastreio de pedra da vesícula? Assim, qual que é a rotina que vocês pensam nisso? Rastrear a pedra na vesícula ou é aquele paciente onde tem uma suspeita? Eu acho que é uma boa pergunta, né? Mas as duas coisas eu acho, né, cara? Porque ultrassom de abdômen, essa é uma dúvida também frequente, né? Não tem nenhum risco para o paciente. É um exame totalmente indolente, né? Não tem raio-x, nada disso. São ultrassom e que não tem risco. Eu acho que anualmente as pessoas devem fazer algum exame do tipo do ultrassom, né? Para rastreio mesmo, pedra na vesícula, outras, né? Doenças abdominais, vamos falar assim, porque é um exame de baixo custo, um exame que não tem risco, então eu acho que deve fazer. Relativamente fácil, né? De relativamente fácil, né? acesso. Marcar, agendar. Exatamente. E assim, as pessoas, né, que porventura tenham já algum sintoma digestivo ou dor abdominal, né? Nem se fala, né? Então, assim, eu brinco até, né, com os pacientes assim, cara, o ultrassom, que é o ultrassom de abdômen, né, que a gente se refere, ele é tipo um estetoscópio, né, do cardiologista que ausculta o coração. O ultrassom, fazendo uma comparação, uma analogia, é como se fosse o estetoscópio do cirurgião, né. A gente vê lá fora, né, que o próprio Lucas tem, né, um ultrassom portátil, né, de bolso, né, é cada dia mais comum essa medicina com ultrassom à beira-leito, do lado do paciente, com uma complementação mesmo do exame físico, né? Cada dia mais comum isso. O ultrassom, eu uso a seguinte expressão, que eu acho ela muito adequada para explicar essa situação do método de ultrassom, não exatamente o ultrassom da vesícula, que é uma das aplicabilidades. Mas o ultrassom, ele é uma ferramenta, vamos dizer assim, do passado da medicina. E você fala, poxa, do passado como se fosse uma coisa que está caindo em desuso. Eu falo ao contrário. Ela é uma ferramenta do passado da medicina que, se você não é familiar com o uso dela no seu dia a dia, você está tão atrasado que isso mostra que uma ferramenta que não é nova, uma ferramenta que é simples, uma ferramenta extremamente disponível e sem consequências para o paciente, se você não trabalha com ela com muita familiaridade, você está andando exatamente no contrário da tendência médica atual. Um serviço de qualidade, de excelência, né? Como é a proposta de nós três aqui, né? Eu acho que realmente você falou muito bem isso daí. Com certeza. A gente sabe, né? Estamos aqui falando horas e horas dessa prevalência aqui já. Mas é muito comum, né? Todos nós aqui trabalhamos também na porta de hospital, né? No pronto-socorro. É muito comum o paciente que não sabe que tem pedra na vesícula, chega lá com uma dor abdominal forte, normalmente, né? Só para a gente deixar registrado, né? O que a gente faz o cirurgião pensar em pedra na vesícula? Normalmente uma dor associada, né, a uma alimentação mais gordurosa, que o paciente fala, né, de início meio súbito, mais localizada, né, na região à direita, né, nessa transição do tórax para o abdômen, e que a gente chega lá e faz o diagnóstico no pronto-socorro, né? É muito comum isso. E gera aquela situação, né? Porque tem muitos casos desses que a gente vai pro bloco de urgência, né? Que é a colecistite, que é a inflamação dela. Vamos entrar nesse mérito aí, falar um pouquinho da colecistite, dessa urgência da cirurgia? Vamos. Antes de abordar essa parte de urgência, só para uma coisa que eu acho interessante, né? Que é um assunto que eu abordo no consultório. O paciente que tem uma demanda espontânea no consultório, né? Ou seja, um paciente que ele é oligossintomático, né? Tem poucas queixas, de vez em quando um desconforto abdominal, descobre, né, que tem uma pedra na vesícula e fala, doutor, realmente eu tenho que operar? Né? Porque a gente sabe que não tem remédio para tratar, né? O tratamento da pedra na vesícula, ele é igual à cirurgia para retirada da vesícula, né? Atualmente, obviamente, com uma cirurgia minimamente invasiva e etc., né? Que a gente pode abordar mais para frente, mas, então, assim, esses pacientes eletivos, vamos falar assim, o paciente que tem essa demanda de baixos sintomas, poucos sintomas, a gente
preferencialmente, né, vai querer fazer uma cirurgia programada, é muito mais seguro, muito melhor para o paciente, né? Com certeza. Fazer uma graça aqui, tia Geni, você tá vendo? Essa é pra você, viu? Pros espectadores, eu tô com uma tia que tá nessa situação, uma pedra na vesícula, já há muito tempo e enrolando para tirar. Então vocês veem que assim, né? O paciente ele fica com receios e é uma cirurgia que é da nossa rotina, né? Exatamente. Uma coisa... Só para finalizar aqui, é isso, né? Não fica esperando, né, ter uma complicação da pedra na vesícula para procurar um atendimento, né, especializado para ir para a cirurgia. É melhor fazer uma cirurgia eletiva, programada, bacaninha, que na maioria das vezes vai para casa no mesmo dia, né, do que ficar uma semana no antibiótico internado, com risco de outras complicações mais graves, né? Com certeza. Algumas doenças, elas têm a possibilidade de tratamento clínico e tratamento cirúrgico. Algumas doenças são assim, vamos pensar numa artrose do joelho. Ela pode ter algumas modalidades de controle da dor, algum controle das lesões de cartilagem e tudo mais. A pedra na vesícula eu deixo isso muito claro para esse paciente que chega no consultório com pouca dor, pouco sintoma, achou uma pedra na vesícula no exame de rotina. Se ele não fizer a cirurgia da vesícula, muitas vezes está tudo bem, mas fica claro que essa doença não está sendo tratada. Ou seja, para tratar a pedra na vesícula, é feita a cirurgia por vídeo. Se não operar, muitas vezes está tudo bem, aquele paciente pode aguardar, pode programar a cirurgia para muito tempo depois, mas aquela doença não está tratada. Ela pode estar assintomática, controlada, sem complicações, mas a doença continua lá, entre aspas, adormecida. E, dessa forma, quando o paciente quer ficar livre daquela doença, ou seja, botar um ponto final naquela história, procura, né, o tratamento cirúrgico, que a gente já falou, é minimamente invasivo, é por videolaparoscopia, a recuperação é rápida, muitas vezes opera num dia e dorme em casa no mesmo dia, fazendo essa cirurgia num hospital com estrutura, com equipe especializada e da melhor maneira possível. Pegando gancho aqui nisso que o Lucas está falando, né? A pedra na vesícula, né, é uma doença curável, né? Você realmente, assim, encerra a doença. Não é que, igual assim, a gente vê, né, o paciente que eles fazem esse negócio, pedra e pedra, da pedra no rim, que assim, né, existe uma produção de cálculo, você vai ter que fazer, né? Não, a pedra na vesícula, a gente tira o fator causal da doença, né? É uma doença curável, o paciente vai embora dali curado. Isso aí é engraçado, porque os pacientes dizem assim, doutor, não tem jeito de tirar só a pedra de dentro da vesícula, não? Será só que seria não tem, bom? Né? Seria bom para o cirurgião? Para o cirurgião, talvez, né? Mas... Igual o urologista, né? Mas eu falo assim, a vesícula é um órgão anexo, né? A gente não precisa dela necessariamente para viver, Sim. né? O rim não é um órgão nobre, né? Não dá para ir lá, tá tendo muita pedra no rim, tira o rim, ceifar esse rim, as né? pedras, não dá. Mas a vesícula, né? Não tem jeito. A vesícula, quando tem pedra, porque ela é um órgão doente, e sendo um órgão anexo, né, acessório, vale a pena remover ele e nunca mais ter esse problema de novo. Os pacientes sempre perguntam, né? E aí, o que vai acontecer que eu fiquei sem vesícula? Isso. Vai mudar o quê, né? E a verdade é que pouca coisa, né? Eu me coloco muito no lugar do paciente porque eu tive a experiência de já ter tido a minha vesícula operada 12 anos atrás. Eu estava prestes a formar na faculdade, vinha com uns episódios aí de dor abdominal e eu sentia como se fosse dor de estômago, e não era do estômago, era da vesícula. E quando eu descobri, eu fui muito relutante, jovem, rebelde, né? Tava formando na faculdade, extremamente arrogante, prepotente, e no final das contas eu comecei a perceber que os sintomas estavam maiores do que aquilo que eu podia tolerar ou que seria mais confortável para mim. Então eu procurei o tratamento cirúrgico, procurei um amigo dos meus pais, um cirurgião da confiança da nossa família, eu estava formando na faculdade, fui e fiz a cirurgia logo antes de formar na faculdade. E, quando eu formei, eu entrei para a residência de cirurgia geral. E, retrospectivamente, quando eu comecei na residência da cirurgia, vi casos de vesícula muito inflamada, pacientes operados no final de semana, pacientes que deram entrada no pronto-socorro de noite, pacientes que estavam de passagem por Belo Horizonte em viagem e tiveram crise da vesícula e internaram de urgência fora do ambiente do controle deles. Eu falei, poxa, que bom que eu já operei.
Já Ou seja, resolveu, né? se eu pudesse voltar atrás, eu não teria protelado como eu protelei, mas que bom que isso já está resolvido. A ponto de eu pensar, se isso não tivesse, se eu ainda não tivesse feito a cirurgia da vesícula naquela ocasião, eu iria providenciar para o dia seguinte, para a semana seguinte, já que foi uma coisa que, para mim, fez muita diferença. Não ter que passar por um ambiente de urgência, não ter que passar por um ambiente fora de casa, você está numa viagem na praia com amigos e é surpreendido com uma crise de cólica da vesícula, ou seja, diante já do conhecimento da doença e do diagnóstico, providenciar o tratamento cirúrgico de forma programada, adequada, com o cirurgião da sua confiança, no hospital que você deseja, é a melhor forma do que ficar esperando a doença mostrar complicações. Com certeza. E a gente sabe, né, que assim, à medida que o paciente vai se tornando mais sintomático, né, a pessoa que tem crises, cólicas, dores, refratárias, procura, né, aquele paciente que chega no hospital, a gente vê isso com frequência, fala assim, doutor, é a vesícula que está atacada. E aí vai lá, vai tomar uma dipirona na veia. Ele já sabe o que ele tem, né? Já sabe com o diagnóstico, vai tomar uma dipirona na veia, um tramadol, vai melhorar a dor e ele quer ir embora, porque o cara não quer operar. Na hora da cirurgia mesmo, a gente vê um grau de dificuldade, né, uma inflamação cronificada dessa vesícula, que gera um grau de dificuldade, inclusive técnico. Então, assim, quanto mais rápido mesmo, né? Eu brinco com os pacientes, eu falo, não é nenhuma bomba relógio, mas vamos resolver. Não dá para ficar, né, esperando, dando sorte pro azar, né? A gente vê que, assim, o paciente hoje está bem, dá 2 semanas, está ligando pra gente porque esse adulto é insuportável e entra num cenário, né, de urgência. O paciente tem que entender, né? Às vezes ele tem um medo, né? Claro. Obviamente que isso gera um medo, um receio, né? O cara vai fazer uma operação, poxa, doutor, como que é anestesia? Ainda tem todo aquele estigma da anestesia, né? Será que eu vou voltar da anestesia? Gente, hoje em dia a anestesia geral é um negócio extremamente seguro, né? O checklist do anestesista é tipo o checklist de hospital ou de avião, né? Então, assim, é um negócio extremamente seguro e a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Isso que, né, fazendo, né, o que você estava querendo abordar aquela hora, né, do quadro de urgência, o doente tem que entender que, assim, é 1000 vezes melhor ele fazer uma cirurgia programada do que chegar, né, no contexto que o Lucas falou de, operar de urgência, de madrugada, com risco, né? Às vezes o cirurgião trabalha o dia inteiro, isso é uma coisa que eventualmente acontece, né? Esses riscos, eles são contabilizados, né? Existem estudos para falar disso especificamente, mas você fica exposto a um risco mais elevado da operação. E às vezes você perde a chance, né, de operar como cirurgião que era da sua confiança, né? Isso, o cirurgião porque que você acompanhou com aquela pessoa... O cara tá dormindo em casa, e aí você tá viajando, ali num tá hospital, disponível 24 hospital horas. Que você não, às vezes não é o hospital que você planejou, às vezes não é o cirurgião que você planejou. Você perde, inclusive, essa individualização do tratamento, né? Que é uma coisa que, assim, né, a gente trabalha junto, a gente sabe, né, dessa individualização. O tanto que a gente gosta de estar com uma equipe que a gente, né, tem intimidade e sincronia, e essa equipe envolve os cirurgiões, enfermeiras do bloco, a instrumentadora, os anestesistas, que são aqueles anestesistas parceiros que a gente conhece, que a gente tem liberdade de trabalhar junto. Quando a pessoa, né, protela a cirurgia, ela acaba que vai perdendo essa capacidade de individualização. Porque, exatamente, vira um caso de urgência mesmo. Tem que ser resolvido. Sobre a questão dos sintomas da pedra na vesícula, o paciente às vezes muito fica achando que ele olha na internet, fala que é uma dor aqui na boca do estômago, na região alta do abdômen ou aqui do lado direito, que é o mais comum. Vários pacientes, e eu quando tive sintoma disso fui assim também, chegam no pronto atendimento. Tem um caso super interessante de um paciente, ele chegou para mim e falou assim, não, doutor, eu tô com uma dor de estômago, minha gastrite está muito atacada. Falei, poxa, gastrite? Eu já pensei na fala dele, já imaginei que não fosse gastrite. Falei, gastrite? Olhei para ele, ele virou para mim e falou assim, doutor, nossa, essa minha gastrite, ela vira e mexe, está me atacando muito forte. Falei, nossa, mas gastrite? Eu perguntei, esperando que ele fosse falar mais informações no início da nossa conversa. Aí ele falou comigo, eu também tenho uma pedra na vesícula, mas ela tá quietinha aqui, nunca me incomodou. Aí eu falei, poxa, você acabou de me contar que a sua doença não é gastrite. Não é gastrite. Aí ele, como assim, doutor? A minha dor é aqui no estômago. Resultado foi, fizemos exames, confirmamos que era a vesícula dele que estava em crise,
expliquei para ele, a gente fez a cirurgia e curou a gastrite dele, que na verdade nunca foi gastrite, estava sendo várias crises repetidas biliares, né? de cólica biliar, de cólica da vesícula. É isso aí. E assim, fala pra gente aí, Caio, um pouco mais sobre como que é feito o tratamento, né? Especifica assim, né? Porque existe técnicas, né, operatórias, né? Hoje em dia, né, o que a gente, né, fala assim, é quase que mandatório, né, no nosso contexto, a cirurgia laparoscopia, né, cirurgia minimamente invasiva. E é legal, né, porque o paciente às vezes não tem noção do que é, e para explicar, né, são 4 furinhos na barriga, pequenininhos, né, onde a gente faz a cirurgia, né, quase que sem corte mesmo, né, são cortes muito pequenos, e mandatório tratamento cirúrgico, né? A gente vê que existem pessoas que, né, sugerem outros tipos de tratamento, mas que não é a solução da questão. Com relação a isso, né, a gente tem a questão, inclusive, né, que aí gera uma polêmica, que a gente vê que ainda é feito cirurgia com corte grande, né, que é aquela incisão enorme que a gente vê subcostal em muitos serviços, em muitas cidades, em muitos lugares, né? Poucos quilômetros de Belo Horizonte tem isso. De Belo Horizonte, que a gente não é a forma como a gente trabalha, né? Exatamente. A laparoscópia, a cirurgia laparoscópica, né? Videolaparoscópica, revolucionou por causa da colecistectomia, né? Da retirada da vesícula, porque é um divisor de águas, né? E aí eu volto naquela frase do Lucas, né? É uma coisa antiga já, né? Não é uma coisa nova, né? Não é. Tanto que assim, eu estava até vendo esses dias, né? Tem estudos científicos, né? Que falam sobre esse tema especificamente de cirurgia por corte grande ou por videolaparoscopia, né? Os planos de saúde são obrigados por lei, né? Desde 2008 a oferecerem para os pacientes que têm um plano de saúde a cirurgia por videolaparoscopia. Né, diferentemente do SUS. Mas assim, a gente fica vendo, né, poxa, por que para um oferece um tipo de tratamento e para outro não. Não, né, assim, até a gente vê que alguns lugares tem que pagar a cirurgia, né, ou se não o cirurgião só faz aberta, ou... No SUS, né? No SUS, né, E não só no SUS, né, a gente vê, né, a gente sabe de casos, né, da pessoa que faz a cirurgia por via laparotômica no convênio e, inclusive, às vezes até por, né, limitações mesmo, técnicas. A gente vê isso. É comum isso. O que eu percebo que a cirurgia laparoscópica, a cirurgia da retirada da vesícula por vídeo, ela, como você falou, ela foi uma das primeiras, foi uma das primeiras cirurgias que destacou dentro da laparoscopia. Isso aí a partir da década de 90, né? Então, eram cirurgias extremamente demoradas, cirurgias que duravam 3 horas, às vezes 4 horas, uma cirurgia que hoje, sem correria nenhuma, com toda delicadeza, seguindo todos os passos de segurança, a cirurgia dura aí 15, 20, 30 minutos. E isso eu exemplifico como se fosse o mesmo diamante. Você tem aquela cirurgia por vídeo, que foi feita lá pelo professor Alcino, na época que ele, né, o falecido professor Alcino, um grande ícone aqui de Minas Gerais, que durava 3, 4 horas. O mesmo diamante daquela cirurgia hoje dura 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos sem correria, o que seria uma lapidação da mesma cirurgia. Ou seja, a performance do cirurgião atual, o cirurgião atualizado, o cirurgião que está indo em congresso, o cirurgião que está migrando, né, da cirurgia aberta para a laparoscópica e da laparoscópica para a robótica, um refinamento que só traz benefício para o paciente. A diferença é muito grande. Muito grande. E a gente não precisa voltar na década de 90, que foi, sei lá, quando a gente era criança. Não precisa voltar nessa época. Se a gente voltar na cirurgia que a gente viu acontecendo quando éramos residentes, a cirurgia que você faz hoje, que eu participo te auxiliando, ela é muito diferente da cirurgia que seus preceptores faziam. Sim. Ela, não vou falar que ela é muito diferente, mas ela é muito mais refinada. Isso mostra o quê? Que você é melhor do que eles? Acho que não. Mas que você está buscando o que tem de melhor para você continuar evoluindo naquele procedimento e entregar para o paciente o que tem de melhor. E não entregar aquilo que eu aprendi lá na minha residência e vou executar igualzinho para o resto da vida. Não. É um refinamento contínuo. E isso é o que faz o paciente buscar aquele cirurgião que operou uma amiga, que operou um parente. Né? Fala, poxa, aquele cara ele é cuidadoso.
ele é refinado, extremamente caprichoso. Eu percebi que a cirurgia que minha amiga fez foi diferente da que minha avó tinha feito 10 anos atrás. Pós-operatório, né? O paciente com Muito menos refinado. dor, mais dor. Isso tudo é refinamento. Isso né, da faz cirurgia. muita diferença. Você tocou num assunto interessante, né? Porque realmente, assim, isso não é pra... Às vezes o pessoal entende, né? O paciente acha assim, não, questão... E até mesmo o cirurgião, às vezes ele fala, né? Não, cirurgia simples, né? Coisa tranquila. Mas, na verdade, não é assim, né? É porque realmente existe uma expertise por detrás, né? E que nós, né? O especialista acaba conseguindo, né? Proporcionar esse resultado para o paciente, né? Não é uma coisa assim, não, coisa simples. Não é, gente. Eu acho que é injusto assim, você chamar de simples uma cirurgia que é com anestesia geral e é de dentro da barriga. Né? Isso mesmo. Embora o paciente sair achando que foi simples, porque doeu pouco, não dormiu no hospital, 2 dias depois, se ele quiser, ele está trabalhando. Ele pode achar que é simples, mas ele não pode receber uma venda no consultório. Que é vesiculinha, né? Que é uma cirurgia simples, como se fosse de uma unha encravada. É uma cirurgia que o especialista consegue transformar numa cirurgia simples. Mas assim, a gente sabe, né? Entrando aqui em alguns assuntos assim mais polêmicos, vamos falar assim, nos bastidores, né? Como a gente propõe a falar, né? A cirurgia da vesícula não é infrequente da gente pegar alguns pacientes, né, com complicações, até de outros serviços, de outros, né, do interior, de outros hospitais, né, de outros médicos com complicações, né, não é infrequente. Porque às vezes, né, não dá para explicar agora assim exatamente a anatomia, né, acho que não cabe, mas assim é uma região muito nobre, né, que a gente trabalha. Muito sujeito a variações anatômicas. Sujeito a variações anatômicas. E só para falar assim, né, o que tem perto da vesícula, né, assim, que são órgãos que as pessoas conhecem e que elas sabem que, assim, né, às vezes a pessoa não tem um conhecimento de anatomia que a gente tem, obviamente, mas ela sabe que o pâncreas está perto, pâncreas é um negócio que dá pancreatite, fígado, e ela sabe que está tudo ali perto da vesícula, são uma região extremamente nobre. E a gente vê de grandes vasos, artéria aorta, veia cava. Tudo tá ali do lado. O fígado, a veia porta, via biliar principal. Isso daí é coisa que existe um potencial de gravidade, né? Então a gente não pode banalizar a cirurgia. Essa palavra que eu acho que é a mais chave nesse caso, né? Que é a banalização da cirurgia da vesícula. Por ser, né? Volta lá no começo do que a gente começou a falar tudo. Doença prevalente, todo dia tem no consultório, todo dia tem na urgência, todo dia tem no pronto-socorro. Então, assim, começa a querer banalizar. Mas a cirurgia de vesícula é uma cirurgia que toda vez a gente tem que entrar, né, assim, engatilhado, né, pensando, refletindo de todas as complicações que a gente já viu, de todas as possibilidades de complicação que a gente já viu, que volta na analogia do piloto de avião, né? Hoje em dia o avião é super moderno, mas o cara tem que ter horas de voo para poder fazer aquele voo, né, tipo São Paulo, Dubai. Não é o cara que começou hoje. Isso. Lá em casa eu tenho, né, documentado, né, os pacientes de colestectomia, de cirurgia de vesícula que eu tenho, né? Então, assim, eu tenho quase 2.000 cirurgias de vesícula, né? E que, assim, cada vez mais, igual o Lucas falou, a gente consegue proporcionar, né, uma cirurgia mais refinada, detalhada, menos invasiva, cada vez mais, com um pós-operatório mais favorecido. Isso daí é legal, né? Agora eu tô sentindo que eu não contabilizo minhas cirurgias desse jeito, dessa organização. É legal, você chegar e falar assim, não, eu tenho 2.500 cirurgias de vesícula realizadas, então lá tô o nome de todos os pacientes e tudo mais, Você né? Tá aí com essa cara de novinho. Tô sentindo. O pessoal deve pensar, não, esse médico deve ter operado umas 15 cirurgias. Eles falam, não, foram 2.000. Aí daqui a pouco 2.500, daqui a pouco 3.000. E isso dá um volume que o paciente que ele te procura, ele pensa, poxa, eu tô indo num especialista, eu tô indo num médico que trabalha com muita excelência, fala, poxa, mas ele falou tão bem da cirurgia da vesícula, que é uma coisa que eles operam tanto, como se fosse aquela coisa assim, eu sei fazer um bolo de cenoura muito bem. Que você nunca mais olha no livro para lembrar da receita do bolo de cenoura, e não é isso. Não. Todo ano a gente vai em pelo menos muitas vezes mais de um congresso, as aulas sobre vesícula biliar, doenças das vias biliares, cirurgias maiores relacionadas a isso são rotina, a gente busca isso para o nosso dia a dia, então você pensa, poxa, é uma coisa que ele tem lá, não, isso é super tranquilo, não.
é uma coisa super tranquila e você continua investindo muita energia para continuar entregando o seu melhor e o que tem de melhor disponível para o paciente que te procura. Isso faz muita diferença. É sempre estudando e aperfeiçoando, porque é sempre aquele detalhe, né? Falou assim, nossa, esse detalhezinho daqui a gente consegue mudar, melhorar. Sempre isso. E é vendo, né? Vendo congresso, vendo aula, conversando com os seus amigos, né? Igual a gente está aqui conversando, falando da doença, e a gente sempre tem esse bate-bola, discutindo o caso, discutindo indicação, entrando sempre preparado, né? Não dá pra gente ficar nessa conversa de vesiculinha. E tem um detalhe interessante. Quem fala isso tá negligenciando. Tem um detalhe muito interessante nisso aí que me deixa muita vontade para falar, né? Inclusive junto com vocês, que a grande maioria dos serviços hoje de cirurgia trabalha com residentes. O que eu não vejo problema nenhum com isso. Nós fomos residentes e, né, nós somos ótimos residentes, muito empenhados, muito dedicados, tivemos ótimos preceptores e nos formamos muito bem. Obrigado aos preceptores que nos proporcionaram isso. Gratidão eterna mesmo. Mas a grande questão, a maioria dos serviços hoje trabalha com residentes e o paciente procura determinado cirurgião e ele não sabe que vai estar lá só o cirurgião e 2 residentes. Aí fala, poxa, eu achei que seria uma equipe de 3 cirurgiões. Então, quando eu marco uma cirurgia de vesícula no hospital e tenho lá me auxiliando um cirurgião, o André, um cirurgião, o Caio, ou outros colegas parceiros nossos, né, que vocês conhecem todos, a gente está entregando para o paciente uma cirurgia diferenciada. Sim. Não é uma cirurgia com improviso, não é nenhum demérito trabalhar com residente, ao contrário, né, eu admiro muitos residentes e gosto de trabalhar com residentes, mas trabalhar só com residentes em determinadas situações de urgência, uma cirurgia mais desafiadora, um caso mais grave, uma paciente mais idosa, muito inflamada e mais grave, você está com um time montado de 3 especialistas ali, né? O cirurgião e 2 auxiliares, que também são cirurgiões, participando ativamente, ajudando um ao Sim. outro, e você entrega uma cirurgia muito mais ágil, uma cirurgia mais rápida, uma cirurgia mais segura. Tecnicamente melhor, né? E mais completa, porque na hora que eu estou passando um aperto, o cirurgião vira e fala, pô, o auxiliar, colega, vira e fala, poxa, não, vamos por ali, para essa parte aqui um pouco. Ou seja, ele participa ativamente. Sim. E não só como um residente passivo que está lá observando e aprendendo. E isso faz diferença, e os pacientes não sabem disso. É isso mesmo. Isso é um grande bastidor, né, da cirurgia. É uma coisa até polêmica mesmo, polêmica, né, da gente falar, é que assim, existe... Os anos vão passando e a gente vai ficando calejado, né? Amadurecendo, né? A cara que é de menino não fica tão mais de menino. A conversa, né, com o paciente é uma abordagem tão bem feita também que a gente passa segurança para ele, né? Mas existe um estigma do cirurgião, né? O cirurgião, principalmente os pacientes, né, de meia idade, assim, né, eles acham que o cirurgião tem que ser um cara... Cabeça branca. Cabeça branca. Né, que o cara veste roupa branca, tem a cabeça branca, meio careca, às vezes barrigudo. É outro padrão. Assim, mas assim, é difícil de abordar isso, né, mas nem sempre esse cirurgião, ele consegue proporcionar, do ponto de vista técnico mesmo, de execução laparoscópica, que exigem habilidades diferentes, né? Mais modernas, vamos falar assim. É uma coisa delicada de se falar. A gente tem, né, quando a gente vai falar dessa turma, né, tipo, a gente tem ótimos, né, cirurgiões, assim, experientes, mais velhos mesmo, que são... E assim, nada contra também, né? Não é uma coisa, né? É uma que se dedicaram, né, para assim isso. Como a questão dos residentes, né? Mas... Que se dedicaram para isso, mas é totalmente diferente a curva, né, da gente que começou, né, na laparoscopia, né? A gente chegou, já tinha laparoscopia rolando. Nós fomos criados ali dentro da cirurgia laparoscópica, da cirurgia minimamente invasiva. A gente foi moldado naquilo ali. Isso. Então, é o mesmo raciocínio assim, né? Quem vai saber mexer melhor, às vezes, no computador é o menino que nasceu já na década nos anos 2000. Que nasceu já com o tablet na mão. Né? Teve um caso engraçado que eu vivi. Eu tinha pouco tempo que tinha terminado a residência, era bastante jovem, sou jovem, mas eu era bem mais jovem do que hoje, isso tem muitos anos, talvez deve ter mais de 6, 7 anos. Eu estava lá no meu consultório,
tinha acabado de cortar cabelo, e quando você corta cabelo fica aquela cara de criança, né? E era jovem com cara de criança. Sem barba, né? Sem barba. Aí eu fui, o consultório, a sala de espera era do outro lado do corredor. Então eu atravessei o corredor, chamei o paciente. Tudo bem, senhor José? Aí ele chegou, atravessou. Na hora que ele entrou e sentou no consultório à minha frente, ele virou para mim e falou assim: doutor, fechou a cara assim, você me desculpa, eu te julguei. Falei, tudo bem, prazer, primeira vez que eu te atendo, não entendi por que você me julgou. Ele falou, nossa, quando você me chamou, eu pensei na hora, caramba, esse doutor Lucas, não, ao contrário. Não. Falei, esse doutor Lucas deve ser foda, esse cara é o Bam Bam Bam. Ele mandou o assistente dele me chamar aqui na... E eu era, teoricamente, o assistente. Eu falei, não, eu sou o seu cirurgião, eu vou te atender. Ele ficou assim, ele ficou embotado. Rapidamente ele ficou à vontade. Era um paciente para fazer uma cirurgia, se eu não me engano, de hérnia umbilical. Operamos, foi um sucesso. Ele me adora, me mandou um presente na época. Mas ele falou comigo com toda clareza: Lucas, eu te julguei, porque quando você foi lá, essa cara de menino, eu falei, cara, esse doutor Lucas mandou o assistente dele me chamar. E foi essa, a gente brincou disso muito lá, eu e ele, no pós-operatório e tudo mais. Mas é isso, assim, não é que o cirurgião velho é ruim, ao contrário, eles têm muita experiência. Lógico. Foram eles que nos ensinaram a operar. Tem ótimos cirurgiões novos, ótimos cirurgiões mais idosos, né, de qualquer idade. Então não é um julgamento de que um lado é bom, o outro é ruim. Não é isso. Não, mas que não pode haver uma interpretação de que só o cirurgião experiente, no sentido de ser mais velho, careca, cabeça branca, e só esse, né, que é bom. Não é isso. É totalmente diferente, né? É uma coisa que ela anda em conjunto. A gente opera hoje com cirurgiões com 40 anos de formado. Eu tenho aí mais de 10 anos de formado. Sim. E a gente opera com cirurgiões que têm aí 2, 3 anos de formado, que também fazem um trabalho fora de série. Voltando nesse assunto, eu vou te fazer uma pergunta. Uhum. O que você acha hoje? A gente tem a cirurgia aberta da vesícula, que é a cirurgia, vamos chamar, antiga. Minha mãe foi operada de cirurgia aberta quando eu era criança. E a gente tem muito estabelecida a cirurgia por vídeo da vesícula. E hoje a gente tem no nosso arsenal a cirurgia robótica. Inclusive, a cirurgia da vesícula pode ser realizada pela robótica. Sabendo, você sabe, eu também, que a cirurgia robótica é uma plataforma extremamente nobre, legal, refinada e tecnológica. O que você acha? Chegou um paciente para você, André, estou aqui na sua frente, eu quero o que tem de melhor. Você vai me operar aberta? Você vai me operar por vídeo? Você vai me operar por robótica? É uma boa pergunta, né? Porque, assim, geralmente o paciente já chega no consultório falando assim, doutor, como é que faz cirurgia? É a laser? Eu adoro a laser. A laser? Colestectomia laser? Não é a laser especificamente, mas criou-se, né? A laser ficou famoso, né? Então, assim, cara, cirurgia aberta, nem pensar. Eu acho que hoje o lugar que faz colestectomia aberta, com raríssimas exceções e ressalvas, é praticamente um crime dentro da cirurgia. E a transgenia, né? Não, tá errado. É a medicina do passado. Não é assim, tá? Não é assim. Então, assim, ficando com essas duas opções, que o padrão hoje em dia, né, até pelo acesso, é a cirurgia, entre aspas, a laser, né, que é a colestectomia laparoscópica, é o padrão ouro. Eu acho que por vídeo, né? A cirurgia por vídeo, né? Então, eu acho que ela é muito bem padronizada com ótimos resultados, tá? Mas a plataforma robótica, que não deixa de ser uma cirurgia por vídeo, né, diferente do que os pacientes acham também, não é o robô que realiza a operação. É uma máquina que o cirurgião vai lá e controla essa máquina para poder fazer a cirurgia. Isso. Né? Eu acho que tem muitas indicações assim, precisas, até para a cirurgia de vesícula mesmo, né? Mas que pelo acesso há um custo, né? Porque o robô tem um material específico que é utilizado e etc. Eu acho que ele ainda não é tão difundido. Né? Mas assim como antigamente só se fazia cirurgia aberta e aí teve a transição para a cirurgia laparoscópica, eu acho que hoje a gente está muito bem definido e padronizado na cirurgia por vídeo, mas que vai ser migrada, né, num futuro próximo aí cada vez mais a cirurgia só robótica. Né? O que vocês acham? Eu acho que para essa pergunta que o Lucas fez, eu acho que assim, a resposta precisa entre aberta, vídeo e robótica. Nesse momento atual onde a gente vive, onde tem essas ressalvas todas do robô que você ponderou, a resposta é cirurgia, vídeo, laparoscópica. É a via de acesso mínima. A gente falou que várias vezes o paciente
possibilidade de alta entre 6, 8, 10 horas depois da cirurgia, vai para casa, muitas vezes dorme em casa no mesmo dia que operou. Então, assim, a cirurgia videolaparoscópica seria o padrão ouro para isso. Sobre a cirurgia aberta, a gente, né, concordo plenamente que é assim, falar que é quase, né, errado fazer, salve algumas ressalvas, né? A gente tem raras exceções. a gente tem, assim, inclusive amigos que fizeram, né, missões humanitárias de cirurgia em lugares bem inóspitos, onde não tem cirurgia por vídeo. Então, tá ali no arsenal a cirurgia aberta. Mas dentro de grandes centros, dentro das proximidades da região de Belo Horizonte, igual a gente está aqui, a gente vê isso acontecendo ainda, é um retrocesso sem tamanho, né? A gente está falando de um retrocesso, não vou usar o termo criminoso não, mas assim, que é bem prejudicial ao paciente. Tá congelado no tempo. Tá congelado. Isso assim, os estudos mostram, estudo científico, não não é opinião, né? Não é opinião médica, não. Os estudos mostram que morre mais gente, né? Vamos falar assim, tocando num assunto, né, de complicação de cirurgia, porque também é muito fácil chegar aqui e falar que você operou 2.500 cirurgias, né, e que bonito, legal, mas assim, existe uma parcela de pacientes, né, que cada vez menos, né, graças a Deus a gente consegue fazer um tratamento bacana, mas existe uma parcela de pacientes que tem um risco potencial de complicação, né, seja pela urgência do caso, né, entre outras questões, mas que a cirurgia por corte aberta deletério, ela complica mais, né? Com certeza. Existe mais óbito por causa da cirurgia aberta. Então, assim, não tem... Com certeza. Qual que é a sua opinião? Eu acho exatamente isso. A cirurgia aberta, para casos muito de exceção, às vezes que o abdômen do paciente não permite uma cirurgia por vídeo, então seja exceção. A cirurgia aberta está ficando cada vez mais para trás no caso da cirurgia da vesícula. A cirurgia por vídeo extremamente estabelecida, muito refinada, hoje muito rápida, mesmo para quem opera com capricho e sem correria. Ela está com esse refinamento, esse refinamento de excelência, esse refinamento, vou dizer, o refinamento máximo. E a plataforma robótica, que eu acho que ela é muito legal. Ela é muito tecnológica, mas ela tem essa variável importante do custo. Ela não é mais rápida do que a laparoscópica para a cirurgia da vesícula. Então, aquele paciente que deseja a cirurgia robótica, você expor para ele as vantagens e também as desvantagens da robótica, jogando sempre limpo para o paciente, as duas plataformas vão entregar o mesmo resultado. Uma com um custo maior, um pouco mais demorada, outra com um custo menor, bastante rápida e refinada, e com um resultado que daqui a um mês o paciente vai ser exatamente o mesmo. Ele vai recuperar na mesma rapidez, ele não vai ter mais dor ou menos dor operando robótica versus vídeo. Então são duas plataformas que para a cirurgia da vesícula, claro, salve raras exceções, elas são extremamente equivalentes do ponto de vista técnico de resultado, via de regra. É isso aí. Vamos... Mensagens finais aqui? Vamos lá, com certeza. Quem quer puxar? O que a gente percebe sobre a doença da vesícula biliar, né, o cálculo da vesícula biliar, a pedra da vesícula, é que é uma doença extremamente comum. Muitos pacientes não sabem o que é isso. Muitos pacientes não sabem quem buscar. Os pacientes não sabem quando que ele pode aguardar, quando que ele deve procurar uma cirurgia um pouco mais precocemente, mais brevemente, sem postergar muito o tratamento. E isso reforça uma importância do paciente sempre ter um cirurgião de confiança que ele vai consultar, vai tirar as dúvidas e vai confiar o tratamento da pedra da vesícula para o cirurgião. A questão do detalhe técnico, a cirurgia aberta da vesícula é coisa do passado. Fala, poxa, mas lá na minha cidade, no SUS, só faz aberta. Tudo bem, mas o paciente pode repensar se é esse caminho que ele está buscando, né? Isso é uma coisa. A cirurgia por vídeo, ela está num refinamento máximo, uma cirurgia rápida, objetiva, segura, de recuperação muito boa, quando trabalhada por mãos especializadas e dedicadas a isso. E tem a opção da robótica, que fica mais como uma opção de luxo. Ou seja, vai te levar para o mesmo caminho, com o mesmo resultado, sem um benefício para você ter que vender uma coisa superior para o paciente, mesmo sendo de luxo, uma ferramenta muito moderna e tecnológica e ótima para o paciente. Então, a doença da vesícula biliar é muito comum.
o paciente precisa mesmo de acompanhamento cirúrgico e o tratamento que é essencialmente cirúrgico, mesmo que programado, mesmo que dá para postergar e fazer isso daqui a vários meses, por exemplo, sem nenhuma urgência, sem nada disso, já vinculado ao profissional da sua confiança. Só resumindo, então, aqui, o que a gente está falando, né, da grande prevalência da vesícula, da doença da vesícula, da quantidade, né, que a gente vê no consultório, no pronto-socorro, tudo. Então, acho que o recado mesmo que a gente tem que deixar é: dor abdominal, consulta com um cirurgião da sua confiança. Procura um cirurgião. Um paciente às vezes fica com medo, né? O cirurgião é igual a cirurgia. Não é necessariamente. Então, tem uma dor abdominal? Procura o seu cirurgião de confiança. Não fica com medo, vai ter que operar, só aquela máxima que o paciente adora falar, né? Quem procura acha. Realmente, quem procura acha, mas vamos achar no tempo hábil de resolver. A gente, no final aqui, começou a falar, né, de complicação cirúrgica, mas, via de regra, são cirurgias de grande sucesso de pacientes que vão embora no mesmo dia de operados. Então, procura o cirurgião. Boa. Eu acho que é isso mesmo. Vocês falaram muito bem, né? Concordo que a gente deve ter uma busca ativa, né? Não ficar esperando as coisas acontecerem, porque as coisas acontecem, né? Então, a melhor coisa que tem é tratar de forma programada, tudo direitinho, organizado, né? Com um especialista na área, né? Isso faz muita diferença. Não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia que tem o grau de complexidade, mas que, quando bem executada, temos ótimos resultados, né? Um detalhe importante também é que, assim, às vezes os pacientes procuram, né, um tratamento particular para essa cirurgia e que eles avaliam como se fosse um produto. Vai comprar um tênis, você vê qual tênis que é mais em conta. Sim. Qual loja que vende o tênis mais barato. Qual loja que vende o tênis mais barato. E, gente, cirurgia é um trabalho artesanal do cirurgião, do médico, cirurgião especialista. Então, assim, não fica fazendo uma cotação. Claro que isso importa, né? Obviamente que o dinheiro não é infinito, né? Mas, assim, quando a cirurgia for muito barata, eu acho que dá para desconfiar, porque, assim, equipe completa, bancar 3 cirurgiões, a instrumentadora cirúrgica, isso exige um custo. Um hospital de qualidade. Mas às vezes esse custo pode custar a vida, Com né? certeza. Você comprar um iPhone, um celular que deu pau, que quebrou, é uma coisa, você joga fora, né? Repassa, mas assim, a cirurgia não dá para você trocar de vesícula, trocar de fígado. A cirurgia de vesícula é uma vez só. É uma vez só. Então eu acho que a cirurgia está muito bem padronizada. Cirurgia a laser, que na verdade é cirurgia não tem nada de laser. Por vídeo, né? Com os furinhos. Só para finalizar, então, uma coisa que é uma dúvida dos pacientes, assim, doutor, como é que a pedra sai pelos furinhos, né? Porque os furinhos, assim, são 5 milímetros, né, gente? Como é que sai? Então, assim, existe toda uma técnica operatória, umas pinças especiais que a gente utiliza para conseguir tirar a pedra, que às vezes é grande, né? 2, 3 centímetros pelos furinhos, né? Então, eu acho que fica esse recado aí para os nossos pacientes. A vesícula ela é toda retirada, a pedra também sai com a vesícula, e mesmo quando a pedra é grande, pode ser que às vezes aquela incisãozinha de 1 centímetro, aquele pequeno cortezinho, precisa ser ampliado, que é incomum, e a maioria das vezes a gente entra com uma colherzinha, uma pinça própria, quebra essa pedra e tira os fragmentos pelo furinho, e isso torna a cirurgia, preserva o lado minimamente invasivo da cirurgia e também com resultado definitivo. Está chegando o final, essa confraria cirúrgica. Se você gostou de participar da confraria cirúrgica com a gente, deixa seu like, deixa seu joinha, comenta com a gente, manda sugestão de tema para a gente discutir aqui. Eu acho que vai ser muito agradável a gente expor aqui, né, os bastidores, principalmente, do nosso dia a dia, né? E Dr. Lucas Calazans, fala pra gente onde que o pessoal pode te achar para você dar dicas e te seguir. Isso, eu atendo no meu consultório, que é aqui na região da Savassi, em Belo Horizonte. A gente atende também em alguns hospitais aqui da região.
através do link que a gente tem no meu Instagram, e você consegue me encontrar também meu nome na internet. Você tem um telefone para falar com a minha secretária, você consegue marcar na minha agenda online também. Precisando, é só nos procurar, que a gente consegue agendar uma consulta para o mais Qual que é breve seu possível. Instagram? Lucas Calazans Gastrocirurgia. Então, Lucas, _Calazans, Gastrocirurgia. É um fenômeno, né? Doutor Caio, onde que o pessoal te acha? Vai estar lá no Instagram um monte de informação, @CaioBFontes. Acha a gente lá, segue, manda dúvida, manda mensagem, que a gente tá aqui para isso mesmo, sanar essas dúvidas e mostrar cada dia o bastidor desse mundo da cirurgia e dessas todas as doenças cirúrgicas do consultório, do pronto-socorro e do nosso dia a dia mesmo. Vocês também podem me achar no @André Fujioka. Lá eu me comprometo em responder as dúvidas, né, pessoalmente, mas também tem o link lá, pode falar com a secretária, agendar consultas. E tchau, até logo, um abraço.